Boa tarde. Bom, voltando aqui. A gente vai falar essa mesa que se chama O Poder da Captura. Eu vou ler aqui a breve descrição. A quem pertence a cidade? Em teoria, a cidade é um território pacificado, o povo civilizado. A força da lei se institui para acabar com as guerras infinitas que supostamente atravessavam as sociedades selvagens, um ato violento, mas pacificador. Quem mora no Rio de Janeiro, no Brasil, e talvez no mundo do século XXI, sabe que não é bem assim. O território da cidade está atravessado por disputas de poderes diferentes, além do soberano. O poder da captura, do saque, da caça, da expulsão e da criminalização. Como a cidade pode organizar e viver seus conflitos de forma não violenta, sem cair na falsa promessa da pacificação? Bom, eu acho que essa mesa é a mesa mais cidade mesmo. E quem mora, né, acho que a maior parte das pessoas aqui moram no Rio de Janeiro e sabem que a nossa cidade enfrenta aí, uma grande dificuldade de poder paralelo, tanto de milícia quanto de tráfico. As cidades, no geral, elas têm uma questão geográfica de exclusão que demonstra realmente como que a nossa sociedade se comporta através das dificuldades, preconceitos de gênero, de raça, de idade, de questões sociais. E nessa mesa aqui tem 3 professores que vão apresentar os seus trabalhos, né, falando sobre essas questões, principalmente do Rio de Janeiro, e também como eles têm trabalhado para mudar e para melhorar a nossa cidade e as perspectivas que podem ser implantadas em qualquer outro lugar. Lene Pires é antropólogo, é professor do Departamento de Segurança Pública da UF, e diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. A Yazana é professora de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, sócia fundadora da Terceira Margem, que é um escritório de arquitetura, né? E também da Floresta Cidade Contrário. Né? E o Alexandre Mendes é professor de Direito da UFRJ e foi defensor público da UERJ, desculpa, e foi defensor público do Rio de Janeiro de 2006 a 2011. Vou passar então a palavra para o Lene para falar aqui um pouquinho para a gente da experiência dele. Boa tarde. 29 de dezembro de 2004, 11 horas da noite, bairro cheio de teto. Saio da minha casa para tomar uma sopa, estava de bermuda, em tênis. Quando eu volto, sou abordado pela polícia militar. Pergunto: boa noite? Boa noite, caralho. Tomo uma coronhada, inclusive, a parte superior do supercílio, depois abriu um buraco que teve 45 pontos para ser refeito. Tomo uma coronhada na cabeça, mas não desmaio. Tinha 40 anos na época, pude suportar a pancada, não desmaiei, o que salvou minha vida. Eles iam atirar na minha cara, eu reagi e disse: eu sou Lene Pires, estudo na UF, estou terminando mestrado em antropologia, conheço o secretário Jorge da Silva, conheço a Paula Martins Miranda, etc, etc. Quando um dos caras chega e diz: meu irmão, vai fazer merda. Estou vindo para contar essa história e outras mais. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, aos portugueses, na pessoa da Astrid Lúcia. Começo de uma forma dramática, apenas porque esse é o drama que a população fluminense vive, a população carioca, e principalmente pessoas humildes, pobres e negras como eu, que têm essa origem e hoje sou de classe média por razões
vinculadas aos processos de mobilidade social. Então, eu quero trazer aqui, a essa discussão, primeiro uma reflexão. Vou começar com uma reflexão, né? A quem não mais pertence à cidade. Depois de falar um pouco sobre os mecanismos onde isso é operado, me perguntar se realmente essas pessoas que desapareceram, né, elas tinham a cidade e, na sequência, tentar um pouco discutir por que isso acontece. E aí eu quero veicular uma crítica ao direito. Eu trabalho com temas relacionados à segurança pública. Quando comecei a trabalhar na minha pesquisa, estava interessado em mercados informais e, lógico, a polícia que começou, não tem com isso. A bater em mim, eu quis saber por que ela me bateu e comecei então, a compreender que os ambulantes em geral apanhavam também desses que fazem a regulação de todos os mercados informais do Rio de Janeiro. Então, juntou a fome com a vontade de comer. E eu estou falando de um contexto que todo mundo aqui, de certa forma, acompanha, que diz respeito às eliminações físicas de homens, sobretudo, jovens de 15 a 29 anos, alguns até passam um pouco da cidade para ter sorte, e que, no caso da Universidade Fluminense do Trabalho, os meus colegas do grupo de estudos sobre legalismo, o GELI, procurou classificar um trabalho bastante, muito esforço intelectual, né, como as chacinas estatais. E a chacina, como vocês sabem, é toda aquela situação que resulta em 3 ou mais mortes. E é muito interessante, né, porque nós estamos vivendo, nos últimos 15 anos, políticas de segurança pública, onde se pode contabilizar várias situações como essas, e a maioria delas levadas a cabo pela polícia, particularmente a polícia militar. É bem verdade que as chacinas, elas ocorrem há muitos anos, há muitas décadas, geralmente perpetradas por grupos, né, de matadores profissionais, por criminosos, facções, né? E a polícia se institui muitas vezes justamente para servir como um anteparo a esse tipo de prática, entre outras. Só que no caso do Rio de Janeiro, nos últimos 7 anos, vamos pegar os 15, para lembrar de um dado que me está aqui na cabeça, de 340 chacinas, 250 foram orquestradas pela Polícia Militar. Se resultar dessas 1.340 mortes, 1.040 foram patrocinadas pela Polícia Militar. É disso que a gente está falando, de um contexto onde morrem dezenas, centenas, milhares de jovens, né? Nos últimos 5 anos, por exemplo, que são responsáveis por mais de 1.100 mortes por ano, né? E, logicamente, como vocês sabem, os anos de 2020 e 2021 foram anos intensos, até por conta de toda a propaganda, a naturalização da violência que o governo federal passado promoveu. Mas o fato é que, há muitos anos, a política pública de segurança pública do Rio está voltada para estabelecer o controle armado de territórios, onde morrem pessoas pobres, negras, e negras são pretas e pardas, né? Em maioria, fazendo desses territórios a clientela principal do sistema prisional e desse jogo macabro de mortes, né, que a todo tempo está naturalizado nos jornais, principalmente os jornais populares, mas sempre, de uma maneira ou de outra, chamando a atenção de que algumas pessoas que morreram não deveriam morrer, por caso do João Pedro, no meu caso da Queda, no caso de Vasconcelos, e outras muitas vezes são chamadas de suspeito, teve passagem, teve envolvido com, né, e que inclusive perdem suas identidades
desse massacre absolutamente naturalizado, inclusive por amplos setores da sociedade. Essa é a cidade que a gente vive, a cidade do Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, e toda essa política nos últimos anos, como vocês também sabem, tem servido para impulsionar estratégias criminosas que instituem um mercado muito peculiar, que se chama genericamente de milícias. As milícias, vocês sabem também que essas milícias, elas contam, muitas vezes, com um número muito significativo de policiais, sejam eles na ativa, sejam eles aposentados, mas principalmente expulsos por, de repente, não saber fazer o jogo adequado que se faz nas polícias em geral, e em particular na Polícia Militar, que é isso melhor, que diz respeito ao jogo dos ilegalismos ou da organização adequada dos, abre aspas, esquemas. O que eu quero dizer com isso é que as milícias, se elas são um processo de ampliação, de diversificação dos mercados ilegais, já que houve uma disputa das milícias com traficantes de droga, e hoje se sabe que até a associação entre essas milícias e facções criminosas, como por exemplo o caso do Terceiro Comando, o que eu quero dizer para vocês é que isso não é nenhuma novidade, porque objetivamente a polícia nada mais é do que um grande mercado de legalidades e de legalismos, porque um batalhão de polícia ele opera a partir de uma forma organizada e controlada de impor extorsões, sequestros, assassinatos, a guisa de se chamar isso de controle social. Estou falando nada mais nada menos do que está num livro chamado Como Nascem os Monstros, do Rodrigo Nogueira. É uma coisa conhecida. E que eu pude, nas minhas etnografias com policiais, também identificar, ou que o Eduardo Rodrigues, como colega geógrafo, antropólogo, pôde também testemunhar, fazendo trabalho com candidatos à Polícia Militar. É muito interessante o trabalho do Eduardo, porque ele mostra que pessoas que não são policiais querem ir para a polícia porque, de alguma maneira, ou sabem ou participam desses esquemas que envolvem o quê? Envolvem transporte alternativo, supermercados alternativos, mercados até legalizados, sempre com uma perspectiva de alguma segurança, de alguma proteção em áreas, né, que são consideradas problemáticas, de risco, etc. Ou seja, sempre um trabalho policial aparecendo como um item fundamental para garantir uma segurança difusa que não é garantida pelo Estado para todo mundo. E eles querem estar nisso porque é uma chance, uma oportunidade de ter uma ascensão social numa sociedade onde nunca houve igualdade, né? Isso é um fato objetivo, mas temos um liberalismo absolutamente fajuto, né? Ao ponto que a gente poderia problematizar a própria ideia de neoliberalismo, né? Porque se é novo, como é novo se nunca teve, mas a gente sabe que o neoliberalismo, no caso, ele está muito mais para pós-liberalismo, portanto, cada vez mais ele ganha essa faceta em toda a face da terra, haja vista que diz o aquele endêmico, que é o camaroquês, muito importante, que todos nós temos que ter muito cuidado. Ora, eu estou terminando aqui, estou pulando várias coisas, para falar isso aqui, vocês fizeram escrever 11 páginas, eu estou aqui tentando me lembrar, mas o fato é que esses mercados, eles são manipulados, orientados, né, por essas forças violentas, por quê? Porque elas estão operando um modelo de sociedade, uma perspectiva de cidade, entre aspas, né, que tem como lógica o que eu chamo a lógica da precariedade. Eu acho essa palavra muito interessante, porque vários autores hoje trabalham, né, na esteira do que propôs o Bourdieu sobre isso, na esteira do que o Geisler trabalhou a partir da ideia de precariado,
A Judith Butler, evidentemente, é uma autora potente na problematização desse termo para pensar relações de gênero, relações identitárias, mas eu gosto de pensar esse termo a partir dos discursos do Estado brasileiro, do controle do espaço territorial, aonde ele elege quem pode, quem não pode, quem está inserido, quem não está inserido, quem está incluído, quem não está. E aí eu comecei falando dos massacres, né, das chacinas, que geralmente são operadas do lado de lá do túnel, ou cada vez mais aonde a floresta não consegue se impor, mesmo a floresta replantada, né, do Rio de Janeiro. Isso acontece por quê? Porque, de certa forma, há uma perpetuação do modus operandi do Estado brasileiro de encontrar na carne e sangue de pessoas negras, né, que foi o caso da escravidão, o substrato fundamental para estabelecer, para batizar, para se batizar e, em algum momento, né, se restaurar como se fosse um vampiro, na sua forma de pensar, a sua relação com a sociedade. O que eu quero dizer é que esse Estado precarizador, ele estabelece, né, ele muitas vezes acusa o outro de ser precário, aquelas pessoas vivem em precariedade. Mas a verdade é que ele nunca permite que as pessoas saiam desta condição. Não institui mercado, não institui igualdade. Sabe por quê? Porque é um Estado que nasce, né, de uma perspectiva religiosa, católica, e mantém as pessoas sempre numa condição de suplicar, de fazer preces ao Estado, precisar. E o termo precariedade vem justamente do tipo italiano, né? Esse termo vem da prece, da ideia de buscar em alguma coisa que está além da razão, além daquilo que é palpável, e é no caso, né, o Estado ele é palpável, o Estado ele é absoluto, né? Então vai buscar nesse Estado o atendimento não de direitos igualitários, mas de privilégios mais ou menos reconhecidos. Então a gente percebe que toda essa ação, a gente percebe, eu proponho, estou refletindo, construindo isso ainda, mas acho que o que a gente vê nas práticas administrativas da polícia, que são práticas administrativas, é uma forma dessa polícia interpretar os direitos dessa população negra, pobre, né, de acordo com os interesses desse Estado precarizador, e então estabelecer, né, julgamentos, estabelecer prisões quando necessário, e a todo momento construir naquele território uma certa interpretação, uma certa incisão, né, para ali poder operar a sua lógica de construção enquanto agência. E nesse sentido, o que a gente percebe dessa orfandade é a ação do Estado que conjuga as ideias de mercado do jeito dele. Como mudar isso? Como, de certa forma, pensar saídas, né? E parece que situações como essa aqui conspiram a favor de a gente ter alguma ideia, mas não há nenhum ponto de partida onde a gente não pensa que a ideia de igualdade, que se coloca na perspectiva moderna, pressupõe o reconhecimento da diferença, né? As diferenças, as distinções e o alinhamento dessas diferenças no verdadeiro, no igual pé de consideração, de dignidade, de maneira que o Estado se faça responsável por isso. Então, todos aqueles que falam, com muita razão, que é necessário a gente assumir perspectivas antirracistas, ou falam com razão, porque esse é o nascedor dessa nossa sociedade desigual, né? Onde é necessário cortar o mal pela raiz. E o mal está nesse racismo institucionalizado e que se atualiza nessas práticas que constroem sobre a sociedade e para a sociedade ritualísticas, dramáticas, traumáticas, que nos impedem de pensar uns nos outros como iguais em direito. Eu fico por aqui para não me alongar muito
pouco a reflexão. Obrigado pela atenção. Eu acho que, assim, né, nessa fala, do que a gente está falando aqui, a cidade, ela coloca muito como concreto mesmo, onde os nossos corpos são colocados, né? Então, onde o corpo negro é colocado, onde o corpo da mulher é colocado também, né? Imagino que quantas mulheres andam numa cidade que é mais iluminada, ou transporte, quando você tem que fazer essa ida e vinda, como seu corpo é colocado nesse lugar, ou super, né, populado, ou até o vagão feminino, para você não sofrer uma violência. Então, como o nosso corpo, como nós, né, esse corpo que é a nossa primeira casa, o nosso primeiro lugar, como que a gente vai interagir com essa cidade e pensar sobre todos esses aspectos, né? Eu vou passar agora a palavra para a Iazana, para ela falar um pouco sobre o trabalho dela, como ela tem pensado, acho que bastante de pouco. E acho também, se vocês quiserem apresentar um pouco mais, falar um pouco mais de vocês, eu falei tão brevemente, era uma visão tão grande de cada um. Não, porque assim eu vou ficar de lado. Agradeço. Curando todos os Enquanto o pessoal tenta, vou adiantando aqui, né? Eu queria primeiro dar boa tarde a todo mundo que está aqui, né? A cada um que veio, saiu lá dos seus 1000 compromissos, né? Que todo mundo tem e está aqui para se ouvir, para estar junto, para pensar, né? Para fazer. Eu fiquei muito feliz quando os meninos foram desenhar, bem na hora que eu fui falar, porque eu acho que é disso um pouco que eu queria trazer para compartilhar, que é essa possibilidade de a gente fazer diferente, né? Eu vou usar o tema da mesa meio de uma maneira subversiva, né? De nos capturar, né? Como é que a gente pode se capturar desse lugar de colonialismo, de reprodução de instituições que todos nós ocupamos, né? E o Floresta Cidade, que é um trabalho que eu desenvolvo na UFRJ, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que é um projeto de extensão, pesquisa e ensino, que existe desde 2019, ele se propõe a isso. Se propõe a ser floresta. E não só falar sobre isso. Só que isso é muito difícil. Dentro de uma lógica na qual a gente vive urbana, dentro do que a gente entende o que é cidade, dentro das instituições que a gente criou e pratica todos os dias, ser floresta é um desafio. Né? Ser floresta, se capturar por uma onda de cooperação, se capturar por uma onda, não de capturar o território no qual eu trabalho,
não de capturar o trabalho de outras pessoas, mas que a academia faz muito isso, né? Por isso eu estou falando isso. A academia é um lugar de institucional. Quando ela desencastela, porque senão ela fica encastelada, mas quando ela desencastela, que é o que a gente quer, que ela saia da rua e pense uma cidade que existe, não uma cidade delirante, que ela cria dentro de uma lógica protegida que é a universidade, quando ela sai, ela captura. Quando um professor, às vezes, age com um aluno, ele captura. Às vezes a gente quer colaborar uma com a outra e eu te capturo, mesmo sem querer, mesmo falando o contrário. Então, essa lógica é muito perversa porque ela está dentro de todos nós. Então, como pensar uma universidade que vai para um outro sentido, como pensar uma prática que vai nos colocando em xeque-mate. Gente, desencana disso. Eu seguro aqui, tá tudo bem. Não, relaxa, porque acho que a galera fica mais nervosa com esse negócio do que presta atenção. Ela não é. Não é. Agora vai. Agora você não vai. Aí, ó. Deixa aí, então. Pronto. Eu trouxe algumas imagens para mostrar assim, como que a gente está se desafiando nesse lugar que eu estou falando para vocês, né? E a gente é um grupo que nasce na extensão, aí vira ensino, aí vira pesquisa. Isso é muito legal. E a gente trabalha em várias áreas já da cidade, um grupo de 30 estudantes, quase ninguém tem bolsa. Então, isso que eu queria dizer, assim, primeiro tem uma alegria de estar junto, uma descoberta, algo que, um caminho, né? Algo que a gente consegue trilhar pensando mesmo. Talvez a arquitetura e o urbanismo possa servir para alguma coisa, não só para destruir o mundo, porque a gente tem contribuído muito para destruir o mundo. Então, se a gente conseguir olhar para isso, daqui a Nathalie Rindo, porque a gente faz parte do mesmo grupo, o Ruinorama, que o Lou, que vai estar aqui amanhã, também participa, né? O momento que a gente tem. Por quê? Porque é muito desafiador a gente sair desse lugar de quem sabe o que fazer. Não sabemos o que fazer. Nós não sabemos, diante da crise, o que fazer. Mas a gente sabe que talvez a gente possa estar junto, experimentando algumas coisas e nos observando. Quando que a gente entra na cilada? Quando que a gente entra na cilada, né? E aí a gente trabalha muito na Favela da Maré, a gente tem uma frente que é a Guarabara, tem uma frente indígena e tem a Gamboa, que tem bastante a ver com o tema da mesa, e então eu trouxe a Gamboa mais assim para trazer também umas imagens do que a gente está experimentando, né? Só que esse trabalho do Floresta Cidade, ele na verdade começa uns 10 anos antes, com esse método, que é o método Terceira Margem, que é um método afetivo e sensível de pensar os espaços, um método participativo, que ele em si já subverte muito as coisas, cria uma reconexão dos corpos com a terra e cria uma nova condição de a gente estar junto. Eu acho que essa é a pérola do Floresta Cidade, essa é a nossa pérola, esse jeito de fazer as coisas que coloca o corpo para jogo e coloca dentro da academia. E coloca para pensar projeto, né? E coloca na comunidade, e coloca lá na Maré, junto, e coloca na Gamboa, junto. Então, as nossas reuniões não é só essa roda de conversa aqui que é maravilhosa, mas é também um outro jeito de fazer a coisa que vira uma chave, né? Não vou desenvolver isso tão a fundo, mas eu queria fazer uma homenagem a Hélio de Sica e a Lígia Clara,
Clark, por estar habitando esse território, que é o território de Arapiraca, porque eles são grande fonte de inspiração para nós. A Lígia Clark é uma grande fonte de inspiração. A gente trabalha muito com os objetos relacionais, que é um trabalho dela. E a gente gosta muito de reverenciar de onde a gente tira as coisas, né? Porque nós somos uma rede, essas coisas vêm de outros lugares, e que bom. Então a gente tem muito a agradecer ao Método Rio Aberto, ao Movimento Autêntico, à Angeliana, que são lugares corporais, né? Eu me formei em bailarina contemporânea também, por isso vem toda essa energia da dança, né? E das artes plásticas, onde a gente vai, e Natalia, você? E as artes plásticas, onde a gente vai junto com quem já fez, muitas outras pessoas, com que a gente consegue aprender dos povos originários, que a gente consegue aprender dos povos diaspóricos, sem deixar de reverenciar eles, sem deixar de dizer que isso vem dessas outras matrizes, e aí a captura de novo, porque se eu não falo, eu capturo. Se eu não digo de onde as coisas estão saindo, eu capturo. Viu? Como é delicado, né? Como é delicado. Eu aprendi a macerar folha no terreiro. Essa é uma tecnologia afrodiaspórica. Não é uma tecnologia que eu aprendo via Ocidente. Não estou nem dizendo que não haja, mas eu não aprendi por aí. Isso tudo aqui é na UFRJ, são os territórios. E aí eu vou contar um pouco uma história que a gente viveu na Gamboa recentemente. A gente foi se misturando com o coletivo da Gamboa. Hoje a gente é praticamente um coletivo. Não é que a gente trabalha na Gamboa, a gente é também Gamboa, né? E a gente está ali com mais ou menos 20, mais ou menos um grupo de 20, entre moradores, artistas, empreendedores, um coletivo que se instaurou. E a gente vem aí defendendo um certo território em torno da Praça da Harmonia, né? A Praça da Harmonia é uma praça de desarmonia grande, né? Há um batalhão da polícia de um lado, só para a gente entender o contexto. Há um conjunto de casas coloniais do outro, onde tem muito samba, e tem um estante de tiro na praça. Esse é um nível, na frente de um hospital psiquiátrico. E tem um moinho abandonado, que não está abandonado, foi comprado por uma construtora de São Paulo, que está então esperando o momento certo de fazer um big investimento. E todas essas forças de gentrificação que passaram a habitar esse território, e uma força muito grande da praça ser privatizada, como o Largo da Prainha foi, já privatizado. Berço da pequena África, berço do samba, berço de uma população que está mais do que cansada de ser capturada, vai ser mais uma vez capturada nessa lógica de privatização do espaço público. Então a gente foi criar uma série de conversas, né, que era a Grande Companhia Brasileira de Mistérios e Novidades. A gente está em torno da Bandeira da Paz, que é um movimento que o Cezinha aqui do Velho de Seca está junto, a gente está junto com eles. É só um exemplo de como a gente está se articulando para enfrentar uma disputa lá que queria reformar essa praça aos moldes do Porto Maravilha. Então a gente está falando de Pequena África, de um dos corações da Pequena África, e o que a gente está fazendo é querer colocar azulejo português em torno do coreto, de novo. O que a gente está querendo é fazer, botar aquele banco lá do Porto Maravilha, que é lá de Barcelona, o banco, né? A lógica de desenho, eu estou falando. Então, assim, chega de achar que a gente ter uma boa qualidade de espaço público é se tornar europeu. Seja um europeu português, que veio lá atrás, seja um europeu hoje, né? Não importa. Então, como que
dentro dessa outra lógica, a gente cria estratégias e, claro, né, gente, a gente é muito menor do que o poder que especula a região portuária. Vocês imaginam o gigante econômico que é isso e nós, 20 pessoas, 20 grupos, artistas, não sei o que, ninguém no processo, né? Estamos ali, existíamos, tentando resistir. E sabe o que a gente foi fazer? A gente foi ler algumas coisas para ver como os povos africanos desse lugar, ou os tupinambás desse lugar, conseguiram resistir, né? Esses anos todos. Quais foram as estratégias? Dentro desse coletivo que tem muita gente de lá e muita gente negra também. Então, a gente foi ler algumas coisas e fez uma série de conversas chamada A Flecha, a Fresta e a Festa. Muito inspirado na obra de Simas, de Rufino e etc. E aí a gente foi criar as nossas estratégias de luta e a gente criou um projeto dessa praça, um contra-projeto que chamava A Terra que Sobe e que defendia a ideia de que a gente não queria que virasse Barcelona a nossa praça, apesar de ela ter um desenho colonial, mas ela é praticada há anos por uma série de atividades não coloniais, como roda de capoeira, como autos, como procissões, como festejos populares e etc. Então a gente foi, com esse projeto, a gente avança defendendo essa terra que sobe lá na CEDURP. Essa foto aqui do lado é um papo lá na CEDURP, um papo quentíssimo de disputa, não tinha nada de tranquilidade. E aí eu achei assim que aí valeu a pena eu ser professora universitária, sabe? Eu também estou tentando achar um lugar dentro de uma instituição, vocês devem talvez compartilhar comigo, dentro de uma instituição que é difícil também, né? Dentro de uma instituição que é colonial, gente. A universidade é uma instituição colonial. E a gente precisa reconhecer isso. Não estou dizendo que tudo que é dela não é legal, tem muitas coisas legais. Mas ela imprime, dentro da arquitetura e urbanismo, é uma coisa tão forte, porque é uma violência arquitetônica que a gente produz e que a gente faz, né? Então a gente vai defender esse território e vai criar esse contraprojeto. Esse contraprojeto acaba vencendo essa disputa, vamos dizer assim, com muita luta comunitária, e a gente vai então desenvolver um módulo na 1 para 1 de um mobiliário móvel, que eu teria que ter mais tempo para explicar o motivo disso e por que isso, que não é o caso, mas para dizer então que a gente começou a praticar uma outra forma de fazer arquitetura e cidade e urbanismo, que é uma forma floresta, que é uma forma de cooperação, que é uma forma de se desafiar, que é uma forma de estar no lugar do não saber, que é uma forma de referenciar de onde eu tiro as coisas, que é uma horizontalidade, que é sobretudo ser afetado pela água, pela terra, pelo fogo, pelo ar, que as oficinas sensoriais promovem. Então a gente sai dessa lógica, dessa briga aqui, que a gente às vezes fica e entra numa lógica de conexão com toda essa malha de seres vivos que agora o pensamento contemporâneo chama de interespecífico. E que é legal, eu acho legal, mas a gente sente isso desde sempre. Se a gente começar a ativar nossas memórias de criança, a gente vai perceber que a gente sempre foi conectado, que o que a gente vem produzindo é uma desconexão. E a gente foi, a partir desse encontro com a companhia, se tornando personagens floresta, entrando no campo da poética, né? E adentrando esses universos, inclusive se posicionando politicamente de maneira muito clara e trabalhando nesses termos. Isso aqui é uma aula
no território, né? Então a gente está desenhando essa cidade junto, fazendo com que as coisas que estão na universidade, elas façam sentido. Eu não fico lá fazendo um projeto etéreo, mas eu vou fazer um projeto que está numa disputa real no território. E quando for necessário dar a carteiraça da instituição, aí vale ser da instituição. Aí que vale ser da instituição. Quando eu estou numa disputa dessa, e eu posso, com o meu poder institucional, dar um carteiraço. Não, esse projeto aqui foi feito pela universidade. Não foi só, foi feito por todo mundo, mas na hora de brigar com a CEDURB, a gente colocar o FRJ chancela, então vamos usar, entendeu? É aí que vale, porque senão é exercício de poder de novo, desde esse lugar de privilégio, de sermos brancos, de termos tido acesso à universidade. Como é que a gente se posiciona num lugar que a gente precisa equalizar as coisas, a gente precisa reparar muita coisa, né? Então é isso que eu queria contribuir, né, com a roda, dizer que a gente precisa fazer diferente, ser diferente, ouvir de fato, para a gente conseguir se deslocar desse lugar que a gente está muito acostumado a habitar, né? Que é um lugar de privilégio. Deixa eu falar. Acho que sim. Muitas vezes para voltar a terra. Eu fui muito bom, você Bom, boa tarde, então. Fiquei em terceiro, então fiquei pensando como continuar essa conversa. Queria agradecer pelo convite também a Astrid, Maíra, o centro também Garanticica, aqui meus parceiros de roda, Helene e Azan. Eu vou reformular um pouco. Eu ia trazer uma fala mais teórica assim, sobre um livro que impactou muito, que é um livro sobre a caça aos vírus, um livro que eu li quando começou a pandemia. Ele tinha sido publicado 2 meses antes da pandemia, foi uma grande antecipação, um livro do Frederic Keck. Mas as duas falas me trouxeram algumas experiências sobre cidade que são experiências que eu vivi e que eu acho que eu me sinto convidado a compartilhar também, para tentar contribuir. Eu me formei em Direito na UERJ, no lugar que eu dou aula hoje. Eu dou aula de Filosofia do Direito, Teoria do Direito e Direito e Literatura. As críticas aqui ao direito do Lenin também me fizeram pensar. E logo depois de formado, fui para a Defensoria Pública no Rio de Janeiro. Já procurava algo em torno dos direitos humanos, já queria trabalhar com direitos humanos, que tem um amigo meu, Wilson, também nessa época de faculdade. E fui para o Núcleo de Terras e Habitação em 2007, justamente porque esse núcleo estava sendo pressionado pelo movimento de moradia também na época, em função das mudanças do plano americano. Uma defensora que assim, é uma pessoa que me ensinou muito, Maria Lúcia de Pontes, que hoje é superintendente do INPE, ela foi para o Núcleo de Terras, começou um trabalho muito interessante, muito legal. Logo, vários casos complicados apareceram, eles precisavam de mais um defensor. Eu tinha 26 anos, estava empolgado, me convidaram, eu fui trabalhar lá numa salinha pequena do Terras, ali no Castelo, sem saber o que viria depois, né? Comecei a aprender ali na época. Quem também foi um grande professor assim, dessa área foi o Miguel Valdez, um advogado, ex-procurador do Estado, e faço uma homenagem a ele aqui também. E os casos começaram a aparecer. O primeiro caso foi o canal do Anil, um caso de uma remoção desnecessária também, 200 casas ameaçadas. Mas nessa época ainda existia uma certa fricção, né, um certo combate, pelo menos uma diferença, né, entre as esferas de governo. Então, o governo federal
também se desentendeu com o municipal, a gente aproveitou um pouco essa briga, a Maria Lúcia conseguiu uma liminar na justiça, e o canal da Areu acabou ficando lá até hoje, e o projeto de remoção foi completamente inventado, não existia esse projeto. Disseram que era pan-americano, mas era realmente um projeto completamente inventado. E a partir daí, a gente, em 2009, tem a verticalização das esferas do governo, da União, do Estado e do município, e COP e Olimpíadas. E aí realmente começa um período bem complicado. A gente estava num esforço de aumentar cada vez mais o núcleo, a gente chega a 4 defensores, 5, e vários casos começam a aparecer. E entre eles o da Vila Autódromo, que é um nome muito conhecido do trabalho do Agro, e que já, na verdade, é um caso anterior, que começou em 1992, uma remoção por a prefeitura alegou dano estético da comunidade do autódromo e dano ambiental. E a gente já acompanhava esse processo, eu acompanhei por 4 anos, e depois continuei acompanhando depois de 2011. Enfim, a gente participa de vários casos, tem as chuvas de 2011, né, que ocasionaram algumas tragédias, ocasionou algumas tragédias, a gente teve que atuar também. Nesse momento, pensando um pouco na minha experiência, eu acho que o movimento de moradia, o movimento de direito à cidade não tinha tanta ainda percepção das possibilidades de articular a questão da floresta com a cidade. Quer dizer, hoje, se eu vejo um debate assim, ou então um grupo de extensão de cidade e floresta, nessa época não era tão fácil enxergar. Alguns exemplos, né? A gente estava fazendo camisas para o autódromo e, como tinha uma capivara na lagoa, né? E as crianças gostavam da capivara, através do próprio relato das crianças, teve um trabalho interessante de cartografia infantil lá, apareceu a figura da capivara várias vezes. A gente fez a camisa da capivara também com o desenho, com o design da Bárbara, da Daniel. E na reunião do movimento social, até na Mala Pomba, né, houve um certo questionamento, assim, pô, mas uma capivara, tem a ver com moradia e tal. E isso era o quê? 2010, mais ou menos, né? Então, e a gente fala, mas foram as crianças da comunidade que falavam da capivara, da lagoa e tal, assim, porque tinha esse ranço, né, do ecológico como uma coisa pequena burguesa, uma certa oposição entre o social e o ecológico, né, talvez ele exista um pouco. Eu acho muito interessante que 10 anos depois, um pouquinho mais até, já essa questão esteja bem mais aberta. E relembrando os nossos casos, a gente sempre trabalhou com essa articulação. Então, inclusive, tendo que ganhar alguma expertise, assim, deixa eu ver só no tempo que eu esqueci de colocar, ganhar alguma técnica, a gente teve que conhecer de fato dimensões não jurídicas, né? Por exemplo, quando as chuvas aconteceram em 2011, foi um momento muito também, não sei se vocês lembram, assim, a prefeitura usa esse argumento para colocar as favelas todas em risco, praticamente, e o jornal acentuando isso. E naquele momento a gente teve que se mobilizar com um coletivo técnico também, que funciona até hoje, que faz a avaliação de risco geológico. Todo um saber foi produzido junto com as comunidades também, né? Os debates eram sempre abertos, né? Para que a gente pudesse confrontar essa dimensão ambiental. E a gente vai relembrando os casos, da Vila Autódromo, da origem dos pescadores, da beira da lagoa. O Horto agora, perto de Botânico, né? Essa semana teve uma tentativa de reintegração de posse, lá os casos são individuais, mas toda hora aparece, né? E aí esse debate também cresceu muito, né? De como articular a esfera do museu com a questão ambiental, da moradia, do trabalho também, né? Porque é uma vila, tem muito a ver com aquela primeiro zoneamento industrial da cidade, que aproveitava as áreas ali para as fábricas. Então você tem vilas operárias naquela região do Horto e trabalhadores do Jardim Botânico também que ficam ali. Então essas várias dimensões que vão compondo o que eu acho hoje que é uma jurisprudência, né, que é um termo pesado, mas uma jurisprudência que não é totalmente dominada pelos juízes, ou seja, uma jurisprudência que é produzida socialmente. Casos
também que, como eu falei, que a gente teve que avaliar riscos geológicos, no caso da Estradinha, que é o Tabajara de Botafogo, lá do Tabajara, em cima do cemitério, São João Batista. A prefeitura também considerou toda aquela área em risco, queria remover 420 casas, chegou a destruir algumas. E a gente precisou fazer o estudo geológico e descobrimos que a grande área de risco era onde estava o bebê. A gente até avisou para eles, aqui era aqui. E a área de menor risco era das casas, né? Mas foi interessante porque a gente não tinha nenhuma condição de lutar com relação a isso no judiciário, porque a prefeitura produziu laudos de 3 páginas, 4, sem nenhum rigor técnico. Os próprios engenheiros, acho que eles tinham certa vergonha de assinar aquilo, para produzir essa prova da área de risco. Né? E nenhum juiz vai contrariar o laudo da prefeitura, é muito difícil, mesmo que a gente tenha feito o nosso laudo. E a gente resolveu justamente fazer uma estratégia, que era uma estratégia ambiental, que não era uma estratégia de discutir o risco na justiça, porque seria cair na armadilha. Então a gente discutiu o risco que a própria prefeitura estava criando ao fazer as demolições. Demolir de qualquer vez, você não tem ideia do que é o negócio. Algumas pessoas podem ter essa experiência aqui. Mas é simplesmente abrir buraco nas casas, deixar o entorno no chão e isso. É destruição, não tem outra. Tem várias fotos aí. Você fala, as pessoas não acreditam, mas só vendo as fotos é fazer buraco na parede, teto, e deixar os entulhos como eles estão. Porque eles não tinham empresa para recolher os entulhos. Então deixavam os entulhos lá. E esses entulhos faziam parte da degradação do ambiente, para acelerar ainda mais a remoção. Uma tática similar de guerra mesmo. E fora as marcações, né? SNH na parede das casas e tudo mais. Isso em 2011. E a gente usou a gente conseguiu comprovar, junto com a Fiocruz, inclusive, que obviamente esse procedimento de demolição produzia ainda mais risco. Então a própria prefeitura aumentava esse risco e eles foram condenados a interromper todas as demolições e a fazer o recolhimento dos entulhos. E aí eles não sabiam como fazer isso, porque a empresa era só para demolir, não era para recolher entulho. E aí a gente ganhou um tempo, essa liminar ficou durante bastante tempo na ação pública, e a Estradinha está lá até hoje. Se vocês olharem ali na parte do cemitério São João Batista, em cima tem as casas, né? E essas casas elas seriam retiradas, e essas casas foram na verdade, elas apareceram a partir de uma realocação do governo Brizola. As pessoas que estavam morando ali foram realocadas, tinha um tipo de concessão também. Então, são essas histórias do Rio de Janeiro, um governo realoca, o outro demole. E aí, bom, chega em 2011, a gente, trabalhando na Vila Autódromo também, fez uma notificação ao Comitê Olímpico sobre a questão da Vila Autódromo. A Vila Autódromo, na verdade, é uma outra comunidade que tinha concessão, quer dizer, o Estado cedeu o lote, num programa do governo Brizola também, 90, 91, assim. E quando o escritório inglês, né, vence a licitação para fazer o projeto do Parque Olímpico, ali na chamada Barra Olímpica, o escritório ele fez uma previsão, que era legal, como legado social, de reurbanizar a Vila Autódromo por um custo que não era muito grande, né, na época, 20 milhões, uma comunidade inteira. Apresentou essa proposta de requalificar, uma proposta bem legal, assim. E na época o Eduardo Paes ele disse que a Vila Autódromo era assunto da prefeitura e recusou essa parte do projeto, que seria o legado social, ali na esteira mesmo das obras do Parque Olímpico. E recusou, e depois, levantamentos feitos na Câmara dos Vereadores, até pelo Leomar, mostrou-se que eles gastaram mais de 200 milhões para remover a Vila Autódromo, porque tiveram que comprar um terreno para fazer o Minha Casa Minha Vida, fizeram Minha Casa Minha Vida só para a Vila Autódromo, depois de várias indenizações muito caras, ou seja, 10 vezes mais do que o trabalho de urbanização, para tirar a Vila Autódromo dali. Fizemos essa notificação com base nisso, a total falta de argumento, violação dos princípios olímpicos, por que parece ter que estudar isso, quais eram os princípios olímpicos, né, do legado dos esportes e tal. Demos uma sorte, porque um jornalista em Janeiro se interessou pelo tema e fez uma certa mobilização na mídia, e isso começou a sair nos jornais internacionais e tal, saiu na Folha de São Paulo, o Rio não saía nada, mas saiu em vários jornais do mundo inteiro.
E aí começou a nossa decadência como núcleo da Defensoria Pública, porque o Defensor Público Geral avisou, falou, olha, o governador está enfurecido, na época do Sérgio Cabral, está enfurecido, que é a cabeça de vocês e tal, vocês não podem continuar, mas eu vou levando e tal, vai fazendo aí o que vocês puderem fazer, a gente vai rebolando aqui e continua, porque o trabalho está bem feito. Só que mudou o Defensor Geral. E a gente durou depois 4 meses, né? Depois que o Defensor Geral mais alinhado, e todo mundo foi desfeito, estagiários demitidos, secretário demitido, cada um foi para um lugar diferente, eu fui para Cabo Frio. Não fala aqui não. Ela estava mais pesada que tem, não mais pesada. E aí depois eu pedi exoneração, porque eu achei que eu já tinha feito o que eu tinha que fazer na defensoria e fui ser professor. Então, para mim, a criatividade docente ainda é uma fuga, assim. E lá trabalhei na assessoria jurídica popular durante um tempo, na UERJ. E veio 2013, né? Acho que eu vou caminhando para 2013, porque apesar de todo esse rolo compressor literal que a gente passou, me lembro muito bem de uma manifestação que passa por Copacabana, vai andando até o Palácio das Laranjeiras, gritando contra a remoção, não a remoção. Estava uma fila na frente, aliás, a gente pegou um protesto passando uma vez também na cinema. 2013 a gente recém chegado no Rio. E logo na primeira fileira aparece os policiais, não tiveram essa coragem, né? Tiveram com você, porque eram umas 20 mil pessoas, e eles queriam negociar uma faixa para a gente passar um carro e tudo mais, e eles perguntavam, mas o que vocês querem para poder liberar essa faixa aqui? E um cara do meu lado, assim, falou na cara dele assim, a gente quer saber onde é que está o Amarildo. Aí o pessoal falou, você está tirando para minha cara? Eu falei, não, está falando sério, a gente quer saber onde é que está o Amarildo. Fala onde é que está o Amarildo, que a gente vai liberar a faixa. E aí, obviamente, foi aquela confusão toda, a manifestação foi se espalhando, mas foi até o Palácio da Laranjeira, falando da Amarildo e falando das remoções. Foi um momento durante um ano. Lembrar que pode ser para pessoas mais jovens, porque a gente, 10 anos já é muita coisa. Eu sei. Mas agora a gente está nessa função já de. E o Amarildo foi um pedreiro desaparecido na vacina, na UPP, depois 16 policiais foram responsabilizados, não sei se continuam, mas pelo menos naquele momento pela morte do desaparecimento, um negro, doador da vacina. E durante esse ano, de 2013 até meados de 2014, todas as remoções do Rio pararam, foram interrompidas, e o prefeito vai até as comunidades pedir desculpas, inclusive, é um fato histórico. Assim. Por exemplo, na estradinha, ele subiu a estradinha e pediu publicamente desculpas para a comunidade que ter tentado remover e tal. E houve esse recuo, né, que aí eu acho que é essa grande contra-jurisprudência, né, que é feita pelos movimentos. E a questão é do ponto de vista, né? Como é que a gente pode continuar com esse ponto de vista hoje, que eu acho que ninguém sabe muito bem a resposta, mas o fato é que alianças foram construídas naquela época muito fortes, assim, não foi de uma hora para outra, foi encontros como esse, assim, aconteciam o tempo todo, né, até culminarem com um certo corpo coletivo. Não é verdade que não tinha pauta, essas eram pautas da cidade, muito pautas da cidade, direito à cidade, passe livre, questão do ônibus, das emoções, tudo isso, era a Copa do Mundo, né? Toda a violência que foi feita na Copa, né? Então, na verdade, tinham várias pautas relacionadas, assim, a pauta era a cidade, também era a floresta. E de alguma forma a gente se perdeu. Uma das coisas que me deixa mais triste às vezes não é assim, a morte do marido ela acontece, né, naquele contexto, em julho mais ou menos começa uma manifestação muito grande do marido. E eu acho que ele deu uma vida assim, com esse dispositivo que foi criado ali na cidade contra a jurisprudência, né, de uma produção do direito da ajuda. Ele ganhou uma vida, ele ganhou um ponto de vista do corpo meu que desaparece, mesmo se o corpo ainda, um ponto de vista foi construído. E às vezes me incomoda a segunda morte, que eu acho que é a mais cruel, que é quando você consegue dar essa vida, mesmo para alguém que morreu, teve seu corpo desaparecido, foi torturado. E
produz essa segunda morte, que é o esquecimento desse momento da cidade, desse momento de aliança, momento de cooperação, de um certo amor assim, inexplicável, de uma coragem também inexplicável. E eu penso muito sobre isso, estou até assim falando um pouco de improviso no sentido de pensar como evitar essa segunda morte. E eu acho uma morte, como eu falei, ainda mais cruel, porque ela é social e se coloca depois de um sopro de vida. E como continuar com esse ponto de vista de 2013, ponto de vista das alianças, de um amor impessoal, no sentido, não precisa ser um amor personalizado, de coragem e principalmente da gente ter uma autonomia de colocar os nossos próprios problemas, da gente conseguir colocar os nossos problemas, não ser pautado por problemas dos outros. E isso é uma experiência, essas experiências marcam a gente. Então, nos cabe aqui relembrar um pouco, né, e também fazer o tempo todo a leitura das marcas. É um assunto atual que as marcas ficaram. O Brasil não é mais o mesmo, as marcas ficaram. E a gente tem que ler essas marcas o tempo todo. A gente tem que ter até uma lente mesmo para ler essas marcas. Então é isso. Obrigado. Eu não sei se a gente tem tempo para pergunta. Tem? 5 minutos, 3 minutos. 10. A gente nem senta, mas é mais melhor. Tá, tudo ótimo. Vocês são Achei muito ótimo, né? Vocês não dão medo. Eu comecei com medo, mas depois Boa tarde. A mesa é boa, mas também é assustadora. Eu comecei com medo e depois, com a fala do Alexandre, foi se dissipando um pouco, porque começou muito tenso, com o Lenin falando dele sendo atacado, eu fiquei muito preocupada, mas terminou com a lembrança da esperança que foi 2013, né? Você começa a falar dessa Manuel Congo. Eu era uma pessoa muito envolvida com essas coisas, eu era adolescente, então também tinha a esperança de ser jovem, ser mais jovem e menos calejado pela vida. A esperança de ter crescido vendo o governo do PT e isso também trazer várias perspectivas para a minha geração e achar que eu podia muita coisa, né? Quando eu estava mais ou menos aí nesses anos 10, eu tinha ideias do tipo, a gente podia pensar uma grande desescolarização, que era o movimento estudantil, e aí uma escola sem séries, e etc. E esse ano de 2013 também foi o ano que eu entrei na faculdade. E quando eu saí já era o governo do Bolsonaro, e eu já estava assim, poxa, bem que a escola sem partido podia ser barrada, eu já ia ficar bem feliz. Então, quando você fala sobre essa segunda morte do Amarildo, né? O Amarildo como um movimento que ficou esquecido, eu fico me perguntando se não tem a ver com a maneira como as experiências de 2013 foram capturadas pela extrema-direita e pela forma como a gente foi invadido ou capturado, para usar o termo da mesa, por problemas muito piores ou pelo menos mais urgentes. Enfim. Eu vou falar já aqui discutir para a questão de tempo. Eu queria agradecer o Alexandre, porque ele fez uma mudança para conversar com a gente.
estou vendo ele contando, estou acompanhando ele. Como aparecem alguns elementos que eu reflito, né? Como é que há uma ação, né, de agentes estatais, governamentais, né, sobre a sociedade, no sentido de pasteurizar iniciativas, devolvê-la, né, da sua dignidade, né, impressionante. Onde a gente olha e a gente vê isso. Né? Eu queria falar, uma coisa que eu não falei, que eu acho importante, é que eu penso que por isso ter sido antropólogo radical na faculdade de Direito. Eu identifiquei um certo formalismo, e um formalismo que, quando chega na hora de praticar a justiça, desaparece. Aparece, e aí onde é que isso está? Por que desaparece? Onde é que está a mágica? A mágica está no direito administrativo, que é um direito que não tem código, que é resultado da interpretação sempre da autoridade, e essa autoridade pode ser qualquer um investido de um poder, seja o poder, né, do procurador, do governador, ou do agente que encontra um rapaz na esquina voltando uma sopa, né, que parece um marginal. Esse poder, ele tem a potência de eleger quem ele considera precário, e nesse sentido ele emprega um termo que nasce não em qualquer lugar, falei aqui na BAN e tal, nasce no direito, porque o direito não se submete a categorias de outro campo de conhecimento, né? Acho que você vai concordar comigo. E eu comecei a pesquisar. O termo precariedade nasce no direito patrimonial, e diz respeito ao quê? Diz respeito a uma propriedade que é confiada a alguém e não é devolvida. No momento em que algo entra nessa situação, é que aparece precariedade. Você reclama precariedade, ou seja, há que haver uma prece para reclamar a posse. Ora, a minha reflexão sobre o que a gente vive é que a sociedade, em grande geral, ela está sempre, do ponto de vista do Estado, em situação de precariedade, ou seja, não há confiança. Alguém que não entrega o bem é alguém que não tem confiança. Só que essa confiança, essa desconfiança é estabelecida a priori, particularmente na área de favela, e é por isso que a favela não tem propriedade. Por isso, né, que não tem nada a ver com morro, né? Joatim é morro, Santa Teresa é morro, né? Tem a ver com quem está lá, com quem eu não reconheço, né, a dignidade e não tem essa potência de estabelecer um contrato social, né? Fazer parte da comunidade política. Portanto, para falar uma reflexão, uma discussão aqui, você tem um Estado que atua no sentido de tirar a dignidade, remeter segmentos ao estado de natureza para fazer com essas pessoas que se faz com a floresta, desmatar, quer dominar, né, quer espartejar, etc, etc. Ou seja, é um Estado que tem uma conjugação, né, sobre o que é a vida, no sentido de não reconhecê-la em atores que reclamam a questão da igualdade. Então, são reflexões que eu estou fazendo há algum tempo, eu tenho uma certa dificuldade ainda de construir um argumento, né? Porque o servidor tem o poder da nomeação, o poder da não nomeação, o poder da exclusão. E eu acho que o que o Alexandre está trazendo para a gente é o seguinte, e acho que também a Fernando também falou, né? Não há outro caminho que não seja a resistência. Mas para resistir, a gente tem que, de certa forma, decifrar aquilo que está na nossa frente. A gente tem que olhar nos olhos e dizer, é que nem a Matrix, que a gente resiste melhor. Tá. Vou trabalhar então. Vamos fazer uma pergunta. Respondo? Você responde, né? Tá. Vou tentar falar um pouco a partir dessa experiência pessoal, né? A questão da captura pelo extremo-direita. Então, acho que pela primeira vez você experimentou isso, né, gente?
tinha aquela linha mais organizada de movimento social e sindicato, uma coisa um pouco organizada, e se espalhava. E durante todo 2013 a gente teve um crescimento das manifestações. Em outubro, um período importante, porque houve uma articulação entre professores e professoras, né, do ensino primário, médio, e os black blocs, né, em torno ali da Cinelândia, teve uma ação policial na Câmara dos Vereadores, professores ficaram machucados, e aí teve uma grande manifestação de solidariedade aos professores de 15 de outubro, quase 100 mil pessoas. E dali para frente, a meu ver, acontecem dois movimentos simultâneos. Primeiro, cada vez mais, os mecanismos de repressão conseguiram aprender como é que funcionava esse corpo não domesticado, móvel de junho de 2013, importando técnicas, inclusive, de polícias fora do Brasil, né? A Polícia Francesa veio do Brasil fazer uns estágios, uns cursos. E a Polícia do Rio era preparada para isso que o Bem descreveu. Né? Dá um choque de cara e se empurra, na base da violência bruta. Né? Só que isso não funcionava em 2013, porque inclusive a polícia correu várias vezes. Uma das coisas mais impressionantes que eu vi foi a PM do Rio correndo, desesperado, catando escudo, catando cacete, correndo. Então não funcionava esse choque, né? Não tinha como. Então eles começaram a aprender a fazer os cercamentos, a criar várias linhas dentro da manifestação. Eles iam revistando todo mundo, já iam prendendo as pessoas por dentro. Então você tinha várias linhas entrando por dentro e uma linha circular por fora. E eles começaram a fazer o programa de grupo, que é você transformar um corpo múltiplo, né, que pode escapar por vários lugares, num corpo que pode ser controlado, né? Fazendo esse caldeirão, cercando e não deixando esse enxameamento acontecer. Então isso foi funcionando de fato, foi ficando muito difícil ficar na rua a partir desse momento. E ao mesmo tempo, eu acho que houve um erro, do ponto de vista do ativismo, que foi repetir também muitas encenações, aí eu não sei quem é, enfim, o que aconteceu, mas, por exemplo, nesse ato dos professores não tinha necessidade de queimar um monte de ônibus no final, queimaram e aí ficou até perigoso continuar, porque os nossos ônibus estão pegando fogo. Me lembro de uma manifestação também com aquele fogatório que era descontrolado. Eu sempre achei um cara na época e falei, pô, uso pelo menos alguma coisa que tem a mira, né? Porque a mira do meu lado foi atingida. O cara soltou um rojão lá que fez uma curva para trás e pegou a menina, ficou presa na mochila dela, enfim. Acho que houve uma certa repetição da teatralização do próprio movimento, que gera o quê? Uma coisa mais sedentária, né? De você ficar reproduzindo a mesma performance e até aumentando o perigo, ao invés de diminuir o perigo. Até que culminou na morte do Santiago, que foi resultado um pouco dessa repetição. Ele foi vendo, estava nessa manifestação, foi muito triste, assim, estava bem perto. E o pessoal estava falando da catraca, estava com uma frente ali indo em direção às catracas da Central, mas já tinha fogos em todos os lugares. A polícia também dando tiro de bala de borracha, bomba, aquela confusão. Eu acho que houve uma repetição interna que foi também colaborando com o poder nesse sentido. Perto da Copa do Mundo aconteceu o seguinte: nós temos 3 inquéritos. Um inquérito para os terroristas, organização criminosa e tal, que foi o pessoal que foi pego, né, os ativistas que foram pegos no processo de 19, até uma professora da UERJ, Camila Jordão. Esse inquérito era para pegar o que eles chamavam desse núcleo mais violento. Tinha um inquérito que era dos financiadores, que eles queriam pegar os mandatos parlamentares que apoiavam, e tinha um inquérito do apoio intelectual. No apoio intelectual estavam os professores, que estavam escrevendo e tal. O fato é o que aconteceu comigo. 10 anos depois eu até falo mais dessas coisas. Me chamaram para uma conversa, não foi qualquer pessoa, foi um subprocurador da Justiça, um cara da cúpula do Ministério Público Federal, e falou: olha, vou falar só de mim, não vou falar de outros professores, mas professor tal, talvez você, se fosse preso, tem uma taxa de prisão contra você. Eu falei: por quê? Participação intelectual na organização criminosa e tal, não sei o quê. Fizeram isso, não foi só comigo, não fui privilegiado nesse sentido, foram quase 300 pessoas. Mas sempre com esse discurso para a data certa de todo mundo ser preso.
Resultado, nessa noite, todos os ativistas foram para a rua e não queriam dormir em casa, medo de ser preso de manhã. Foi gente que subiu lá o Chapéu Mangueiro para tirar as faixas, porque tinha um movimento que a gente tinha criado chamado Favela Musical. E aí, qualquer faixa poderia ser indicativo de algum ato criminoso, alguma coisa assim. Todo mundo apagando foto do celular. Eu até hoje não tenho nenhuma foto que eu tirei em julho, apaguei tudo. Depois ficou todo mundo com medo, mas ainda assim, houve uma tentativa de um ato lá, que eu acho que foi até um ato errado, desesperado, no último dia da Copa do Mundo. Foi todo mundo preso no Caldeirão do meu grupo, foi na Praça Santos Penha, tomando paulada até não poder mais. Para mim, em 2013 acabou assim, né? Todo mundo correndo pro metrô. Eu quase desmaiei, até com a bomba explodiu no meu pé. Depois, as pessoas pulavam, né, do vagão do metrô, o vagão fechou, o cara ficou lá de fora, a polícia espancou ele até não poder mais. Todo mundo batendo, gritando, e eu fui embora assim, meio desnorteado, vendo o cara sendo espancado. Eu nunca mais teve nenhum protesto. Houve a captura, mas houve um esvaziamento que tem que ser estudado, porque logo depois as ruas continuaram sendo ocupadas, mas que um núcleo, vamos dizer assim, ou pelo menos uma prática, né, de trazer pautas de direito à cidade, essas pautas de florescer a cidade para a rua, esse movimento foi viabilizado. Alguns erros internos e também pelo bloqueio por parte do poder. E a gente tem que admitir a esquerda no governo ou que hoje não tem poder. Isso é fato. Não precisava ter sido assim. Porque em outros lugares, na Primavera Árabe, você teve tem agora discussões com o Chile, quer dizer, algumas negociações foram feitas, mediações, não precisava ser assim. Mas foi um bloqueio violento. E aí ficou vazio. Em termos de direito, está até meio feitiço que virou contra o terceiro, porque depois, quando o Lula foi preso, a lei de terrorismo também foi acionada para. Boa noite. Sou Pedro Lobão, sou professor. E me chama muito a atenção essa justaposição das falas, onde tem esses relatos assim, pungentes e claros e inequívocos dessa estrutura tão violenta, né, da sociedade nossa. E de repente vai falar da floresta. Né? E eu estou construindo um pensamento há algum tempo que tem pouco a ver com esse da Yazan. Então, eu vou falar assim, poderia ser uma afirmação, mas eu vou botar em tom de pergunta, até porque eu não tenho nenhuma convicção ainda nisso. Mas não será que essa violência da sociedade, e acho interessante quando o Alexandre coloca um pouco, por mais que em desproporção completa, né, inferior, mas o outro lado da moeda tem a violência um pouco por todos os lados, será que ela não é ligada a uma certa sociedade desnaturada, no sentido literal do termo, no sentido de que, será que quando nós nos desligamos das paisagens, não estamos transformados, esse nosso caráter animal começou a florescer mais? Botando de outra maneira, será que quando nós tínhamos uma conexão muito maior com o meio, esse nosso impulso violento animal ficava um pouco mais digerido e palatável dentro do conjunto planetário, né? Ou será que é por isso que hoje a gente usa uma riqueza que a gente procura nos povos originários, porque eles ainda têm essa conexão de não tão desnaturada, vou usar essa palavra assim com um pouco de malícia, né? Não tão desnaturada. Isso colocaria então realmente a tecnologia numa posição muito nociva quase. Como é que a gente então poderia entender, terminando aqui a pergunta, quando você fala cidade-floresta, quais são esses atributos que se busca para falar de uma outra cidade, quando a gente fala floresta, a palavra floresta, né? Um pouco isso que eu
Então, vou tentar não fazer uma fala muito longa, né? Uma pergunta, mas assim, me senti provocada a partir das pessoas da mesa. Então, queria dar também uma contribuição para essa nossa conversa, assim, falando desse lugar de quem trabalha há quase 10 anos e com agricultura urbana dentro de favela, né? Pegando um pouco a fala que o Denilson fez na mesa anterior, para quem estava, né, ele falou das cidades, das florestas plantadas. Então, acho que quando a gente pensa em cidade-floresta, não tem como pensar a floresta sem ser uma floresta produzida pelo homem e tal qual produzida pelo homem, pelo ser humano, ao longo da história, para plantas, para nossa alimentação, ou para usos medicinais, ou usos diversos. Então, na perspectiva que a gente parte, pensando agroecologia, né, com os muitos significados que isso pode ter, a gente não consegue pensar um ambiente urbano ou a reflexão sobre a floresta dentro de uma lógica de área de proteção permanente, que é uma lógica do norte, sempre pensa dentro da perspectiva da agricultura, né, uma agricultura que pode ser florestal, uma agricultura restaurativa. E acho que a mesa, né, que fala de violência, de captura, sempre desperta na gente uma angústia assim, mas então o que a gente pode fazer diante de uma realidade tão dura, assim, que está no Brasil, é mundial, mas especificamente no Rio de Janeiro ela se apresenta de uma forma muito dura. E eu acho que quando a gente começa, né, pessoas urbanas e que têm suas áreas de conhecimento a despertar de alguma forma por vontades pessoais ou de pesquisa para essa dimensão de reconexão com a natureza, a gente fica, tá, mas onde que está isso? Como, né, a senhora fez essa pergunta, como incentivar as pessoas, eu já estou fazendo a minha parte. Então, sem deixar de considerar a importância das ações individuais, né, mas partindo do reconhecimento desse limite das ações que a gente faz no nível individual, dentro da nossa casa, compostar, ser vegetariano, enfim. Sem tirar isso, eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar nesse sentido é fazer o nosso dever de casa, assim, pesquisar o que já está acontecendo, porque já tem muita coisa acontecendo. Então, só hoje, né, a Astrid mencionou a Ana, que é uma parceira nossa lá do SEM, tem o Cassiano, com o Teto Verde, tem toda uma rede de mulheres agricultoras urbanas que estão disputando o território, fazendo agricultura na cidade. Se a gente não pensar a solução para pensar a floresta, para pensar uma cidade possível, de um lugar que está disputando o território, a revelia de todas as situações, porque uma coisa é a gente ou me juntar com meus amigos e fazer uma horta comunitária na praça, na Tijuca, ou no Leblon, ou em Niterói, fazer isso no território de favela já é um outro lugar, né? Porque a gente sabe as dinâmicas de violência e de poder que estão aí colocadas. E isso está acontecendo muito, né? Então isso já está acontecendo, são iniciativas que têm 15, 20 anos. Então acho que tem queria trazer isso, assim, de que, falando desse lugar de aqui, quem trabalha numa iniciativa dessa, mas também pesquisa, também está agora, né, iniciando um processo de residência, que eu quero falar disso desde o lugar da arte, fico perguntando um pouco, então, qual é o nosso papel? Porque é fácil a gente apontar um inimigo que faz o processo de captura de uma maneira muito nítida, que é o agronegócio agrodizendo que faz a agrofloresta. O processo de captura ele é do capitalismo. E pessoas educadas numa sociedade capitalista, como que a gente inconscientemente, nos nossos lugares de poder, não reproduz isso? Então, acho que talvez, né, seja um recado para mim, um recado para nós, aqui, assim, da gente ter muito cuidado com a extrema violência, a profunda violência que é não referenciar, que é capturar. Então, dentro do movimento agroecológico, a gente se tensiona muito nisso, a gente está falando, disputando uma agricultura sem veneno. Onde isso está resistindo dentro do ambiente da cidade, historicamente? Está resistindo, estava a mãe Celina aqui na outra mesa, está resistindo nos terreiros desde sempre, está resistindo nesses territórios de favela, está resistindo nos quintais. Quem faz agricultura urbana hoje na cidade são mulheres, em sua maioria mulheres negras, mulheres mais velhas. E essas iniciativas estão acontecendo, então, da mesma forma que quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem lá que referenciar, né, a gente precisa fazer esse deverzinho de casa de referenciar, a gente precisa ter o cuidado redobrado de referenciar esses grupos. E se for procurar o que fazer, procurar nesses grupos. Então, convidar eles para esses espaços, como a Ingrid falou, mas
só isso, né? Quando for mostrar uma imagem desses grupos, fazer questão de mencionar de onde está vindo essa sabedoria. Eu acho que esse é o mínimo. E quando a gente for agir, que a gente possa agir perguntando para esses grupos como posso ser útil. Né? E apoiando, ir lá na LERJ, disputar plano diretor de cidade para dar visibilidade à agricultura urbana e disputar que o agricultor da cidade tenha acesso às políticas públicas de apoio à agricultura familiar, como acontece no campo. Então, vamos lá para a LERJ, fazer doação, trabalhar como voluntário nesses projetos, atender as necessidades, porque esses projetos eles só não crescem, só não são um modelo principal para onde a gente está pensando floresta e cidade, porque tem as dinâmicas que passam por gênero, passam por raça, passam por classe, que permitem que essas histórias sejam contadas de outras formas, não necessariamente por quem está lá fazendo isso acontecer diariamente. E é muito fácil a gente reproduzir isso também, assim, né, dentro de nossos ambientes. Então, é isso, gente. Eu queria pedir a ajuda do Alexandre para resgatar uma memória dessa época que a gente fazia referência. Acho que você não vai se lembrar de mim, mas eu era do IP, do Morro da Conceição, uma das ocupações que articulou, né, desde 2010, nessa loucura toda que estava essa cidade. Vocês se lembram? E eu queria dizer que e foi muito importante para a minha vida e minha formação política passar por esse aperto que a gente passou naquela época, e porque eu entendi que a gente é capaz de fazer alianças improváveis, né? Porque o Rio de Janeiro estava repleto de ocupações de todo tipo, né? A ocupação da qual eu fazia parte, lá no Morro da Conceição do Jogo da Bola, era uma ocupação que era o IP feita pela UFRJ, pela Defensoria, pelos comitês e conselhos, né? Havia também, junto com a gente, o movimento anarquista da cidade, os artistas, e a gente fazia reuniões, fazia projetos, fazia as intervenções. O Vilotório foi lá com a gente, a capivara, me lembro nitidamente dessa história, eu fiquei muito chateada, a primeira era genial com a capivara na camisa. E a gente fazia a horta. Dali surgiu a Nuvem, que é o projeto que eu fazia parte, que depois virou a Silo. Dali surgiu a Escola da Mata Atlântica. Dali surgiu várias atividades da agroecologia, já estava pegando fogo naquela época, já era, né? Então, eu acho que fermentou, né, naquele momento, dessas alianças totalmente improváveis, muita coisa e muito legado para essa cidade e para a nossa vida. Então, na mesma medida que a gente é captado, a gente também capturou muita coisa. A gente aprendeu a fazer política, a gente amadureceu. As coisas começaram a dar errado, ao meu ver, e eu perdi amigos nessa história. E quando eu acho que a internet, quando a gente começa a se comunicar de uma maneira muito irresponsável, porque a gente não tinha muita noção do que era aquela comunicação virtual, e aí a captura foi muito mais fácil. Porque a gente antes tinha muitas regras, os grupos, as plataformas ativistas que eram super fechadas, porque a gente se comunicava, mas depois ficou comunicando pelo Facebook, pelo WhatsApp, por todas essas plataformas, e aí as pessoas começaram a morrer, né? A história é um pouco essa. Mas queria um pouco trazer também essa memória dessas várias coisas, porque tudo aconteceu ao mesmo tempo, e isso é fascinante. Quando eu olho para trás, eu acho que parece triste e doloroso, mas também tem muita coisa linda e muita fermentação aconteceu dali, né? Então, também para a gente terminar, não sendo poliana, mas assim, sendo generosos com a gente mesmo, queria que vocês trouxessem um pouco também esse lado. Então, tentando não esquecer, né, do que todo mundo trouxe, assim, eu entendo que a cidade, da maneira com que a gente se habituou a viver, ela é, na verdade, muitas cidades, né? Ela não é uma coisa
coisa só. Ela tem uma coisa que é mais hegemônica, mas ela tem, evidentemente, muitos movimentos de resistência, e é com eles que a gente aprende, né? No nosso processo da Boa, que é muito rápido, 20 minutos para falar tudo. Não falou nada, na verdade, nem consegui contar a história, mas enfim, a gente trabalha muito com a providência ecológica, né? Do modo da providência Alê, não sei se vocês conhecem. Ah, Lorena. E nesse processo a gente aprendeu muito com ela, né? E teve também as nossas dificuldades no encontro, né? E como que a gente faz para estar junto. O desenho da disputa que a gente fez com a CEDURP lá sobre a Praça da Harmonia, ele é inteiramente da lei. Então, quando a gente passou, ela nos passou o desenho, né? E num discurso também. E a gente fez o exercício de qualificar o desenho no sentido técnico para poder, porque o desenho é um croquis, né? Pois é. E foi passado naquele jeito, aquelas árvores que apareceram, o desenho que foi defendido na CEDURP e que não foi bem recebido, porque a CEDURP dizia de um desenho, dizia que as frutíferas propostas, que a proposta, para que vocês saibam, é duplicar o número duplicar só para resumir, né? Duplicar o número de árvores da Praça da Harmonia e colocar todas elas frutíferas. Essa é a proposta do trabalho da providência ecológica que a Lorena faz parte. E que a gente teve muito pouco contato com a Lorena, mas com a Lorena. O pessoal, depois a gente debateu no Parque de Jardins e o pessoal foi contra o projeto, pelos argumentos técnicos deles. Então a luta é grande no sentido de conseguir entender que a cidade pode ter uma frutífera numa praça, já isso quando passa por Parques de Jardins, né? E aí a gente começou a debater, então o que seria possível, e aí a gente começou a chegar na frutífera da Mata Atlântica, que pode de repente, o argumento muito da frutífera vai cair, vai estragar um carro, a manga, esse é o argumento, na jaca vai matar uma pessoa. Esse é o argumento. Então, a gente começou a negociar esse argumento, falando, não, mas a pitangueira dá, a acerola dá, né? Que são frutinhas. Então, então, estamos no seio dessa disputa agora. Então, tudo quando eu falo assim, a dificuldade desse repensar total, tentando já responder também um pouco a pergunta que você fez, eu não acho que tem alguma fórmula, sabe? Que a gente vai encontrar uma fórmula. Eu acho que há muitas maneiras de se reconectar com a Terra, né? Mas acho que a gente está desconectado, assim, a grande maioria está, porque o jeito que a cidade funciona, as coisas aparecem e desaparecem do nada, né? Aparece no supermercado, desaparece o lixo. E esse desfazer da vida mais simples, ele vai nos tirando do tempo das coisas, das relações que precisa para conseguir fazer, né? Os trabalhos. E quando eu trouxe essa coisa que a gente precisa se repensar, porque é lindo a gente falar de comunidade, de coletivo, e eu falo desde mim, desde eu, os estudantes, assim, sabe? Quando a gente está falando, mas quando a gente vai praticar, é difícil, né? É muito difícil, porque tudo nos atravessa. Então, me parece que a transformação, pegando um pouco o seu comentário também, ela é das nossas experiências, né? Ela é de quanto a gente se transforma ao viver determinadas coisas, quanto a gente aprende, quanto a gente erra também, né? Poder reconhecer que a gente está errando é uma das coisas mais difíceis na prática, né?
Ainda mais se você estiver em algum lugar hierárquico. Assim. É muito difícil você virar e dizer, não, estou errado. A gente não consegue fazer isso em relação de afetividade a 2, 3, sei lá. Não consegue. Então imagina num coletivo, numa roda aqui. E me parece que a gente não vai refazer o mundo nos termos que a gente precisa, e eu acho que floresta, quando me perguntam o que é floresta, eu entendo que é refazer o mundo, não necessariamente plantar só. Acho que plantar faz parte, evidente. Mas é a primeira coisa que eu penso, né? Floresta é cidade. Vou plantar um monte de árvore. Né? Combustível. Mas eu não acho que é só isso. Eu acho que tem um reaprender a viver inteiro. Né? E nisso os terreiros são mestres em mostrar. Né? E de poder aprender com as comunidades indígenas que estão aqui, os garotos, para nos ensinar isso. E não só resgatar, acho que a Astrid falou isso antes, resgatar uma certa ancestralidade europeia que era conectada com a terra, né, de alguma maneira, que tinha, porque o capitalismo, os primórdios do capitalismo, ele primeiro mata inúmeras mulheres brancas em praça pública para poder sair com seus barquinhos para destruir o resto. Né? Mas primeiro destrói internamente as famosas bruxas. Foram inúmeras mulheres dizimadas, inúmeras mulheres que eram conectadas com a natureza, que tinham remédios, que cuidavam de um certo coletivo. Então, esse processo ele é violento em todos os seus termos, né? Então, é isso que não estender muito. Como é que a gente se recupera? Me parece que é isso aí, como é que a gente se recupera? E como é que a gente se recupera errando também? Porque a gente não vai acertar tudo. E o erro precisa poder fazer parte. Uau! Que super mesa. Bom, o Lucas e o João que fizeram aqui esse trabalho, a Faixa querem dar uma palavra também para falar da experiência deles, e aí a gente finaliza. Boa tarde. Estou pensando aqui uma forma de explicar para vocês o que está acontecendo agora. Isso aqui é muito complexo. Né? Bom, meu nome é Lucas, eu sou de origem indígena e do meu povo Munduruku, né? Para quem não sabe, de repente, o povo Munduruku está a um fio de acabar, por um fio de incentivo. E não é por causa de governo A, B ou C, por causa de um projeto de nação que já vem fazendo a mesma coisa todos os dias há 500 anos. Então, por isso que fica difícil, às vezes, de explicar a dimensão de toda essa guerra, todo esse conflito que está acontecendo. Por isso hoje a gente fez essa faixa, porque, para quem não sabe, o Brasil acabou de votar no Congresso, né? Os deputados lá em Brasília votaram favoráveis à PL 490, que é a regulamentação do marco temporal. A PL 490 ela é um projeto de lei que vai agravar significativamente um cenário histórico que já é muito grave, que é o conflito fundiário no Brasil. Só no ano de 2022, 136 lideranças indígenas foram assassinadas no território do Brasil. E todos esses conflitos são conflitos em terras
em sua grande maioria, terras não demarcadas ainda. Terras que passaram pelo processo de estudo de antropólogos, têm reconhecimento como comunidade indígena, mas não foram homologadas. Então, gera essa vulnerabilidade. Depois de muitos anos de luta, depois da morte de muitos dos meus parentes, muitos dos meus avós, do meu povo, de outros povos também, a gente conseguiu na Constituição de 1988, que eles tiveram antes, né? Eu sou mais novo, claro, não estava lá. Mas aqueles que vieram antes conseguiram naquele momento que entrasse na Constituição a questão da demarcação das terras indígenas. E tinha um projeto que demarcasse nos próximos anos todas as terras indígenas do Brasil, né? Nos próximos 5, 10 anos. E já passaram 30 anos, o que a gente tem, na verdade, com a PL 490, é a possibilidade de a gente regressar esses 30 anos que a gente caminhou. Porque todas as terras foram demarcadas de lá para cá, segundo o projeto de lei, de acordo com o projeto de lei, esse projeto de lei 490, todas essas terras vão ser desconsideradas enquanto territórios indígenas. E aí são entregues a questão da justiça comum e a gente sabe, falaram aqui brilhantemente no Nação do Rio de Janeiro, que a justiça tem seus preferidos, né? Então, eu quero que vocês entendam que esse é um desafio quando a gente escreve aqui pelo direito à vida, porque essa luta não é uma luta que é só da minha vida, não, é pela vida de todos esses, né? Quando a gente pensa a cidade floresta, o Ayrton Krenak, ele tem uma fala que ele diz que não consegue pensar nada que não seja natureza nesse mundo. E realmente tudo é natureza, a gente transforma a natureza, mas a gente não pode se enganar e achar que a gente é outra coisa que não seja a natureza. E quando a gente destrói a natureza, quando a gente aprova projetos de lei, quando a gente se preocupa mais em extrair ouro, quando a gente se preocupa mais com o carro que a gente vai ter, com o emprego, com o apartamento de luxo que a gente vai ter, quando essa se torna a maior preocupação na nossa vida e não no nosso futuro, o que a gente vai comer, o ar que a gente vai respirar, a água limpa que a gente vai beber, quando acontece isso, a gente passa projetos assim, que vão ser responsáveis com certeza e infelizmente por mais morte, mais sangue derramado. E estão matando, já mataram tios nossos, avós, lideranças, pais, mães, só que estão matando a nossa mãe maior, que é a Mãe Terra. Eu vou contar uma novidade, talvez para alguns de vocês, não é só a nossa mãe, é mãe de vocês também, a Terra. Então a gente tem esse desafio de deixar um pouco de lado essa diferença de etnia, diferença de crença, de ciência, né? E olhar também para o que a gente fala, porque a gente também tem a nossa ciência, a gente também tem a nossa fé, tem a nossa forma. E assim a gente se sustenta nesse território há mais de 20, 30 mil anos, né? Com toda essa sabedoria, todo esse conhecimento. E a sociedade daqui, não sei se vai passar de 600 anos. Então, esse é o recado, né? Eu acho que quero que todo mundo se mobilize, gente. É um desafio, vamos se mobilizar, porque está vindo aí essa votação desse PL, vai ser muito sério, vai para o Congresso, do Senado agora, né? E vai passar no Senado. Infelizmente, não tenho esperança nenhuma que não passe no Senado. E a esperança é a STF e o presidente, né? Mas é preocupante também, porque outro dia eu ouvi uma fala do nosso presidente atual, falando que queria acabar petróleo na Amazônia, mas enfim, é outro debate. Mas vamos lá, o João vai falar um pouco aqui também. Salve. Boa tarde, gente. Meu nome ocidental é João, meu nome na minha língua é Moacir Contica. Sou do povo de Cuna, do estado do Amazonas. Eu achei interessante, na verdade vim por acaso assim, para esse lugar aqui, mas achei muito interessante e pertinente a discussão, por conta que está relacionado a uma questão desde a chegada dos invasores, dos portugueses e de todos os outros conquistadores que chegaram aqui nesse lugar aqui chamado Brasil atualmente, que é terra, né? Então, quando dizem assim que a treta é sobre território,
continua sendo até hoje, não importa se é na aldeia, se é na cidade, sempre vai se tratar sobre o território. E infelizmente muita gente, principalmente a classe pobre, né, miserável, a marginalidade, como eles costumam chamar, né, a margem, as minorias, são condicionadas a um lugar, infelizmente, cheio de incerteza, de um não território, na verdade, né, de praticamente uma constante desterritorialização o tempo todo, assim como também nós, populações indígenas, nós também estamos atualmente sendo ameaçados por essa PL, assim como as pessoas aqui que vivem, sabe, nas periferias, principalmente nas áreas de favela, vivem o tempo todo porque elas estão condicionadas de acordo com o interesse do capitalismo, porque quando for necessário, quando for interessante, aquele território, aquele lugar onde aquelas pessoas habitam, o Estado pode muito bem se desfazer dele a qualquer momento, né? A todo instante, com a lei, inclusive, né? Aplicando a lei. Isso que eu acho mais impressionante de como é que a lei ela é tão ambígua, né? Que muitas vezes ela gera um Estado assim, total exceção, no caso, para quem não identifica e não reconhece seus direitos, justamente, dentro dessa sociedade que eles criam, e muitas pessoas, por falta desse conhecimento, de acesso a esse tipo de informação, de como garantir essa lei para si ou para se defender dela, acaba tendo que todo tempo assim, parece que viver condicionado a não ter lugar, sabe? A não ter um lugar de moradia, um território, porque esse território ele sempre, a todo instante, está sendo usurpado, sabe? Assim como agora eles estão querendo fazer com a maioria dos territórios indígenas, usurpar com fins de produção capitalista, né? Que é esse o grande interesse da maioria dos poderosos. E as pessoas parece que elas não conseguem acordar de que se a gente machuca a nossa própria terra, a gente está se auto-machucando, né? A gente está, infelizmente, causando cicatrizes e diversas outras feridas a nós mesmos, né? Então, é necessário mudar um pouco esse pensamento, né? Voltar realmente a pensar como antigamente. Tanto que se fala tanto, né? Que a única forma de realmente mudarmos as coisas, de adiarmos qualquer possibilidade de fim do mundo é a partir das práticas ancestrais. E não é só dos povos originários que essas práticas ancestrais pertencem, a todo outro conjunto de pessoas que já viviam aqui também, né, que compartilhavam desse mesmo pensamento com a gente, mas que com o tempo, infelizmente, assim, o capitalismo fez com que fossem se afastando, né, a maioria das pessoas perdessem esse contato com a Mãe Terra. Eu não sei se eu pensaria se isso é uma forma de captura boa, sabe? De você ser condicionado a viver alienado, sabe? Somente para você ser produtivo para o Estado e principalmente para o capitalismo, sabe? Sem pensar justamente no bem do outro. Porque nós estamos, assim, eu acho que principalmente a classe pobre, a classe marginalizada, a gente está nessa mesma condição, não importa se é indígena, se é uma pessoa, sabe, negra ou uma pessoa da favela, está nessa mesma condição da desterritorialização o tempo todo, né? E esses territórios, no caso, o processo de territorialização só é interessante quando há um interesse tão forte do capitalismo para gentrificar esses lugares, né? Então eu fico pensando muito, principalmente quando eu vejo o centro da cidade do Rio de Janeiro. Não é um lugar que já é habitado pelos próprios nativos daquele lugar ou pelas primeiras pessoas que chegaram ali. É um lugar que está pensado somente com fins de turismo. Então você acaba vendo muito que as pessoas, infelizmente, cada vez mais elas vão acabar subindo o morro por conta que ali o próprio Estado elas desterritorializa elas a todo instante, assim como faz com as populações originárias. E a minha pergunta assim para vocês aqui, eu fico pensando assim, como então garantir uma lei, um direito perpétuo em relação às nossas terras, aos nossos territórios? Eu não sei se ainda tem essa resposta possível ainda hoje, porque do mesmo modo que o Estado ele garante o direito a uma pessoa, no caso, né, se ela tiver poder, ela desautoriza totalmente a outra, se ela não tiver poder, né? Então ele usa desse mecanismo. Muito obrigado. Eu estou querendo escrever um livro sobre teoria da justiça. Você faz parte desse esforço que você está falando na Ticuna, né? O seu imaginário,
exatamente o que eu penso. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, gente, precisamos encerrar. Obrigada a todos. Fazer uma